Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que existe alguma coisa, alguma ferramenta que possa me dizer o grau de dificuldade de recuperação de alguma pessoa após um traumatismo craniano? Ou seja, se após o traumatismo essa pessoa vai ter uma maior ou uma menor dificuldade de recuperação? Pois é isso que a gente vai ver no artigo dessa semana. Aqui na tela do meu computador a gente consegue ver o jornal no qual o artigo foi publicado, tá bom? Aqui onde eu estou passando o mouse. Aqui o título do artigo, os autores e a data de publicação. Para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora para o paper. Bom, eles começam falando aqui a respeito de traumatismo craniano, e aí eles falam de algumas proteínas, tá? Falam um pouquinho ali de sistema nervoso. Depois ele fala a respeito do diagnóstico, fala também de outros biomarcadores e suas concentrações, né? Depois ele vem falando a respeito de alguns procedimentos que podem ser feitos. E aí eles falam o seguinte: olha, existe aí um gap na literatura a respeito de uma determinada proteína, que é essa NFL, e sua relação com o traumatismo craniano. E a gente acha que tem uma direção ali, que se a gente estudar a associação entre essas proteínas pode dar alguma coisa de acordo com a nossa revisão de literatura, tá? E aí ele se propõe a fazer isso, tá? E aí vamos para os materiais e métodos que está lá embaixo. Aqui é um estudo de coorte, tá? De vários centros, tá? Ou seja, é multicêntrico aqui, que nem ele fala. Eles pegaram ali três grupos, um deles seriam indivíduos com traumatismo craniano classificados como moderado e severo, tá? E como a idade da amostra, né, foi entre 18 a 80 anos, e aí fizeram as visitas nessas pessoas de traumatismo craniano aí, algumas vezes, tem as datas das coletas de dados certinho aqui embaixo, tem os dias de coleta de sangue, etc. Foram dias diferentes devido a serem grupos diferentes, tá? Eu vou mostrar lá a figura esquemática para vocês vão ver que são várias datas diferentes, mas vou trazer o foco aqui para vocês. As principais datas que a gente tem que ter em mente são essas aqui: 6 e 12 meses após o traumatismo craniano, tá? E aí foi feita o follow-up, né? E coletou-se nesse follow-up os dados gerais, bem como exames de imagem e exames sanguíneos, tá? E aí, os outros dois grupos foram o seguinte: indivíduos saudáveis, tá? E indivíduos que tiveram que ficar no hospital por alguma coisa ali, alguma coisa na cabeça deles, mas que não foi traumatismo craniano, tá bom? Que é o grupo NTT. Então, eu tenho três grupos: o grupo traumatismo craniano, o grupo saudável e o grupo que teve que ficar no hospital ali por alguma coisa na cabeça que não foi traumatismo craniano, tá? Coletaram os biomarcadores, exames de imagem, etc. E antes da gente ir para os resultados, tem uma observação que está aqui ao longo do texto e está aqui na figura esquemática que eu tenho que mostrar para vocês. Bom, aqui estão os centros, tá bom? Que foram coletados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares diferentes. Acabou-se aí com essa amostra aqui e tá aqui, ó, essa observação que eu falei. 18 pacientes tiveram que fazer algum procedimento na cabeça deles
E aí, os pesquisadores aproveitaram para colher, é, colher, colher uma amostra daquela região, a parte ali em torno do que foi aberta a cabeça dos indivíduos, por meio de uma microdiálise. Ou seja, já ia ter que fazer algum procedimento ali por causa do traumatismo craniano, eles aproveitaram e colheram uma amostra daquela região, tá bom? Do sangue ali do cérebro, vamos por assim, para ficar mais didático, tá? Imagina que você vai abastecer o carro e já que você já abasteceu o carro, você vai ali e calibra o pneu, tá? Tá tudo certo, sem problema nenhum. Então aqui está a figura esquemática, vocês podem ver que os dias e as coletas de dados variam de lugar para lugar, tá? Mas isso não interfere nos resultados e na nossa interpretação aqui, beleza? E aí, vamos para os resultados. Eles coletaram outras proteínas, tá? Não foi somente a NFL, mas eu vou focar nela e na principal interpretação desse artigo, que foi a chamada que eu fiz para vocês. Então vamos lá. Então, nessa figura 4 aqui, a gente consegue ver o comportamento da NFL, da proteína, por meio ali da microdiálise e por meio da coleta do sangue ali no braço do indivíduo, tá certo? Então, e a gente consegue ver que elas se comportam de maneira parecida à medida que o tempo passa desde o início do traumatismo, tá bom? Então, tanto a amostra que foi coletada do cérebro dos indivíduos aqui, quanto a amostra que foi coletada ali do braço dos indivíduos, elas se comportam de maneira igual, tá? E aí, eles rodaram a análise estatística e uma das análises mostrou o seguinte, que a proteína coletada do braço aqui dos indivíduos, tá bom? Essa NFL, poderia predizer a atrofia de 6 a 12 meses da substância branca, tá? Então, o que isso quer dizer pra gente? Que quanto maior o pico da proteína NFL coletada aqui no braço do indivíduo, maior a atrofia na substância branca, ou seja, mais difícil vai ser a recuperação para aquele indivíduo, tá bom? Após o traumatismo craniano, beleza? Tem os outros resultados das outras proteínas, das outras análises, eles fizeram também uma simulação com modelo animal e ajustaram a profundidade da lesão, né, em 1 milímetro ou 2 milímetros, tiveram diferenças significativas aqui. Depois eu sugiro quem for da área dar uma olhada, é bastante interessante, tá? E aí, durante a discussão aqui, eles colocam o seguinte, que as concentrações foram 5 a 15 vezes maior no grupo que teve traumatismo craniano, quando comparado ao grupo que não teve traumatismo craniano, tá certo? Aqui o material suplementar, referências e a conclusão dos autores aqui eu vou puxar direto do resumo aqui. Então, eles conseguiram ver aqui que a concentração de NFL do cérebro, coletada no cérebro e coletada no braço, elas possuem o mesmo comportamento, tá bom? E que essa proteína NFL pode aí ajudar no prognóstico e no tratamento dos indivíduos após um traumatismo craniano, tá certo? Então, a gente consegue ver aqui que sim, existe uma ferramenta, no caso um biomarcador, que pode ser coletado do nosso braço de uma maneira simples, tá bom? E aí depende aí se é indolor ou não, depende
do quão a pessoa sente dor na hora de uma coleta de sangue no braço, se a pessoa tem medo ou não de agulha, fobia, enfim, tá? Mas de uma maneira tecnicamente simples para poder direcionar um futuro tratamento caso a pessoa tenha um traumatismo craniano. Beleza? Valeu!